Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Eu tenho 5 revelações de Deus dentro da Bíblia para te entregar, e estas 5 revelações de Deus vai abençoar, transformar, fortalecer a tua fé e conceder para você uma visão espiritual mais ampliada. Você vai ver o mundo espiritual do lado de dentro. Deus vai revelar para você de uma forma poderosa, confirmando na santa palavra de Deus. Escute até o final esta oração e receba estas 5 revelações bíblicas que vai transformar e fortalecer a sua fé de uma forma muito poderosa. E eu quero cumprimentar a todos. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja do Senhor, minha amada família de oração. E nesse momento, oremos ao Senhor. Queremos, em primeiro lugar, te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra que procede dos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom da vida. Eu quero apresentar, Senhor Deus, a cada um que aqui está, aqueles que precisam de Ti, e todos nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, nesta jornada chamada vida. Nos concede um dia maravilhoso na Tua presença, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de bênçãos e de boas notícias. Senhor Deus, eu apresento a todos os pedidos de oração, que o Senhor abençoe a todos, concedendo o milagre, concedendo a resposta. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e graças ao nosso bondoso Deus. Como eu havia dito, eu tenho 5 revelações de Deus para te entregar. E essas 5 revelações estão dentro da Bíblia. E vocês sabem, a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. E as revelações que eu vou te entregar dentro da Bíblia vai abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Vamos para o texto? Vou colocar o texto aqui na tela para juntos nós lermos a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. As 5 revelações de Deus que eu vou te entregar nesta manhã está dentro desse texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, que nos diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou explicar para vocês quais são as 5 revelações que Deus está te entregando aqui. Primeira revelação desse texto, verso 9, diz assim: vocês são geração eleita. Geração eleita. Esta é a primeira revelação que Deus está nos dando aqui nesse versículo. O que significa geração eleita? Geração eleita
significa uma geração escolhida por Deus. A revelação que nós encontramos aqui é o seguinte, a primeira revelação, que você é escolhida e escolhido de Deus. Deus está revelando para nós que somos escolhidos e escolhidas de Deus. Digita esta frase aqui nos comentários. Eu sou escolhido de Deus. Você que é mulher, diga, escreva aqui, eu sou escolhida de Deus. Jeremias capítulo 1, a Bíblia fala que Deus escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele. Antes de Jeremias ser formado no ventre, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser um profeta sobre a face da terra. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. E esse texto fala sobre isso. Vocês são geração eleita. Deus elegeu. Deus elegeu você. Você é escolhida de Deus e isso significa muita coisa. Sabe por que o diabo tem raiva de você? É porque você é escolhida. Porque você é escolhido. E o inimigo sabe, escute bem, o inimigo sabe que somos escolhidos de Deus. E por isso é a fúria. Por isso é o levante, por isso é as perseguições. Alguém pode dizer para mim, Pastor Bruno, eu estou sendo perseguida, estou sendo perseguido, pessoas estão falando mal de mim, pessoas estão me perseguindo, existem pessoas que estão lançando coisas contra a minha vida, mas deixa eu te falar uma coisa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido e atingida, porque você é escolhido de Deus. Jesus, ele disse assim, ó, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Existem muita gente que Deus chama, mas existe um grupo de pessoas que Deus escolhe. Jesus, ele disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, a uns Deus chama, vem, e a outros Deus escolhe. Então, Deus não apenas te chamou, Deus te elegeu, você é escolhida de Deus. E uma das principais coisas que um escolhido sabe é ter a certeza que é escolhido. Alguém pode perguntar para mim assim, mas Pastor Bruno, eu sou escolhido de Deus? Escolhida de Deus? Se você duvidar disso, ninguém pode crer no seu lugar. Então você precisa crer. Crer que você foi escolhido e escolhida por Deus. E esta fé Deus te entregou. Esta fé não pode ser alugada, emprestada e nem vendida, porque é uma fé que Deus colocou no teu coração. E esta convicção de que você foi escolhido por Deus faz toda a diferença e coloca o inimigo para correr. Porque tudo que o adversário quer fazer é lançar uma crise de identidade. Presta atenção nisso que eu vou falar. O inimigo quer lançar uma crise de quê? Uma crise de identidade. Pastor Bruno, por favor, me explica o que é crise de identidade. Eu vou explicar. Quando Jesus estava no deserto para ser tentado por Satanás, Satanás, na primeira tentação, disse assim para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora observe o que Satanás disse para Jesus. Ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Ou seja, o inimigo está desafiando Jesus. O inimigo está tentando colocar dúvida na mente de Jesus. Olha só como o inimigo é
ousado, né? Tentando colocar dúvida, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não deve nada para ninguém porque ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele não responde assim, ó, é claro que eu sou filho de Deus. Não. A resposta de Jesus é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A parte, o se tu és o Filho de Deus, Jesus ignorou, porque Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia a identidade dele. Pegou a revelação aí? Jesus sabia a identidade dele. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele, Jesus, era o Filho de Deus e era o próprio Deus. É a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo a mesma pessoa. Então o inimigo foi envergonhado, porque estava diante dele um homem que sabia quem era. Então no momento que eu sei quem eu sou, isso me torna eleito, me torna geração eleita, me torna escolhido, porque eu tenho a convicção que eu sou escolhido. Eu ando pelo caminho do escolhido, o caminho que se chama Jesus. Então, lembre-se, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é um príncipe do Senhor, você é princesa de Deus. Se o inimigo perguntar para você, se tu és, lembre-se que você é escolhido e escolhida de Deus. E o adversário quer fazer o quê? Colocar dúvida. Entenda isso, presta bem atenção. O adversário, a artimanha dele é colocar dúvida. Porque o oposto da fé também é dúvida. A fé é certeza. A dúvida é a incredulidade. Como o nome já diz, dúvida. Então a dúvida é rival da fé. A dúvida é inimiga da fé. A dúvida luta contra a fé. Então o inimigo sabe, preste atenção, o inimigo sabe que a dúvida destrói a fé. E ele quer tirar da cabeça da pessoa, da mente da pessoa, do coração da pessoa, a certeza, a fé. Então não duvide, tão somente creia. Você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus, e você não está aqui nesta oração por acaso. Deus escolheu as pessoas certas para ouvir esta oração. E Deus ministra e me autoriza a te dizer que você é escolhido dele, e o maligno não pode tocar em quem é escolhido e escolhida do Pai Celestial. Então esta é a primeira revelação. Vocês, porém, são geração eleita. Deus elegeu, escolheu vocês. Segunda revelação, vocês são sacerdócio real. Pastor Bruno, o que é sacerdócio real? Me explica, pelo amor de Deus. Eu vou te explicar o que é sacerdócio real. Antigamente, lá no passado, na época de Moisés, existia um homem chamado sumo sacerdote. O ofício dele, a função dele era chamada de sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava dentro do templo e sacrificava um animal para Deus perdoar o povo. Era desse jeito lá no tempo de Moisés. E havia também os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava acima dos sacerdotes. E esses sacerdotes também serviam no templo. Então as únicas pessoas, escute bem isso aqui, as únicas pessoas que tinham permissão de se dirigir ao templo e de oferecer sacrifícios no templo era o sacerdote. As pessoas que não eram sacerdote não podiam se aproximar de Deus. Olha só que coisa. Se aproximar de Deus, eu falo assim de forma intensa. Todo mundo podia orar, podia buscar.
mas os únicos que se aproximavam das coisas santas, as coisas santas que estavam dentro do tabernáculo, o tabernáculo era uma espécie de igreja do Velho Testamento. E no tabernáculo tinha objetos sagrados. Tinha ali o candelabro de ouro, tinha ali a bacia de bronze, o altar, existiam altares ali dentro, aonde somente os sacerdotes podiam tocar nesses objetos consagrados. Ou seja, então no Velho Testamento, só um grupo seleto de pessoas tinha esta autoridade espiritual de entregar uma oferta para Deus e outro grupo não. Olha só que interessante, né? Mas quando Jesus veio para a terra, presta atenção nisso, quando Jesus veio para a terra, o véu desse templo, desse tabernáculo, rasgou-se no meio e Jesus, ele se colocou como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, e não precisa mais sacrificar animais, porque Jesus já morreu na cruz por nós. E nesse momento que Jesus morreu na cruz por nós, ele tornou eu, você, todos nós, sacerdotes e sacerdotisas. Ou seja, você é uma sacerdotisa de Deus. Você sabia disso? Pois bem, fique sabendo. Você é uma sacerdotisa de Deus. Você é um sacerdote de Deus. As mulheres são sacerdotisas. Os homens são sacerdotes. E torno a dizer, o sacerdote é aquele que se aproxima, aquele que pode buscar a Deus de perto e não de longe. Deus nos deu agora a autoridade para estar próximo dele. Porque antigamente as pessoas buscavam a Deus de longe. Hoje você pode buscar a Deus de perto, a glória. Então, quando o texto diz assim, ó, vocês são geração eleita, número 1. Número 2, sacerdócio real. Deus está dizendo, você tem autoridade de entrar na minha presença. Isso é muito bom, né? Deus está falando, todos vocês são sacerdotes e vocês podem, venham, vocês podem entrar na minha presença, todos aqueles que aceitam a mim como o Senhor da alma deles, podem entrar na minha presença e receber todas as bênçãos, todas as benevolências, todas as graças, todas as vitórias espirituais e materiais. Você tem acesso livre. Você não paga pedágio. Para você entrar na presença de Deus, você não paga pedágio. O acesso é livre. O acesso é livre. Fale o que você quiser na presença de Deus. Peça o que você quiser. Pede o que você quiser, minha filha. Pede o que você quiser, meu filho. Você é sacerdote, você é sacerdotisa e tem a minha permissão de entrar na minha presença. Vamos lá. Essa é a segunda revelação. Vamos para a terceira. Olha só como você está aprendendo a palavra. Porque quando você aprende a palavra, quando você entende que você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus, quando você entende que você é sacerdote, que você é sacerdotisa, não tem inimigo, não tem diabo que consiga te derrubar, porque você tem certeza de quem você é na presença de Deus. Você sabe quem você é na presença de Deus. Então a dúvida não pode te derrubar, o medo não pode te derrubar, porque você sabe, você tem convicção que Deus te escolheu, que Deus te transformou sacerdote e sacerdotisa. Terceira revelação, são 5, vamos para a terceira agora. A terceira revelação do texto diz assim: vocês, primeira revelação, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, número 1. Sacerdócio real, número 2. Nação santa, número 3. Terceira revelação do texto aqui é: vocês são
geração, vocês são nação santa. O que isso significa? Que você é santificado, santificada. Isso aqui é forte demais. Se eu perguntar para vocês assim, ó, existe algum santo aqui? Todo mundo vai ficar assim, ó, meu Deus, será que eu sou santo? Mas deixa eu falar uma boa notícia. Nós somos santificados. Nós não somos perfeitos, você não é perfeita, ninguém na terra é perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus. Mas ninguém mais é perfeito. Mas só que, preste atenção nisso, Deus nos santifica. Então nós somos santos porque Deus nos santifica. Nós não somos santos porque é a nossa força, a nossa inteligência, a nossa pureza de alma. Não. Nós somos santos porque Deus nos santifica. Pegou a revelação? Então a santidade de Deus na tua vida, na minha vida, nos torna santificado. E o que significa santificado? Santificado significa separado. Separado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está em um supermercado e você vai comprar maçãs. Aí você chega naquele recipiente ali, né, cheio de maçã. E você vai comprar maçã. E o que você vai fazer? Você vai escolher as maçãs, concorda? Aí você vai pegar aquela maçã, vai apertar a maçã, vai ver se a maçã tá boa, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver se ela tá toda vermelha. Então você escolhe. Aí se você pega uma maçã estragada, o que você faz? Essa maçã está estragada, não vou levar. E você começa a separar as maçãs. As que estão boas e as que não estão tão boas. As que estão estragadas você bota de lado. Esse processo de separação significa a santificação. Santificação é Deus pegando você e separando você. Assim como você separa a maçã boa da maçã ruim, Deus também faz a mesma coisa. Deus ele olha para a terra e diz assim, essa aqui é minha, venha. Esse aqui é meu, venha. Esse aqui também é meu, venha. Ah, esse não me quer não, esse não me quer buscar, esse não me quer adorar, esse aqui não me quer orar, buscar a minha presença, então esse eu não vou pegar não. Ah, mas essa aqui quer buscar, essa aqui quer buscar a minha presença, então eu vou trazer para mim. Ou seja, assim como você escolhe uma maçã, e escolhe a boa e joga fora a ruim, e coloca de lado a ruim, Deus faz a mesma coisa. A diferença é que nós não podemos transformar uma maçã podre em uma maçã boa. E o nosso Deus, ele pega uma maçã podre e transforma em boa. O que eu quero dizer com isso é que Deus não rejeita ninguém. Ele chama todo mundo, mas aqueles que levantam a mão e diz, eu quero ser santificada, eu quero ser santificado, a estes, Deus derrama do azeite da purificação, o azeite da santificação. Então somos santificados. Santificados significa separados por Deus. E isso é maravilhoso demais. Então quando o inimigo olha para mim e olha para você, ele contempla um ser santificado. Por isso que o maligno não consegue tocar na gente. Porque somos santificados pelo sangue de Jesus. E é claro, para nós entrarmos dentro desse conceito é a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, estamos sendo separados por Ele. Então, para recebermos a santificação, o segredo é obedecer os mandamentos, os princípios do Todo-Poderoso. Então esta é a terceira revelação do texto. Agora vamos para a quarta. Vamos para a quarta revelação. A primeira é geração eleita. Deus te elegeu, te escolheu. A segunda, sacerdócio real. Você é sacerdotisa, sacerdote de Deus. A terceira, nação santa. Deus
te chamou para ser santo, santa. E isso nós não conseguimos pela nossa própria força, porque todos nós somos imperfeitos. Nós conseguimos conquistar isso porque Deus nos santifica. E número 4, povo de propriedade exclusiva de Deus. São 5 revelações e agora eu quero falar número 4. Olha só o número 4 aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é forte demais. Ei, escuta só. Você é propriedade de Deus. Quando você tem uma propriedade, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando você tem uma propriedade que é sua, o que é que você tem? Para comprovar que uma propriedade é sua, escuta só essa revelação que é forte demais. Isso aqui vai atingir todas as áreas da sua vida e vai abençoar você em todas as áreas. Atingir no bom sentido da palavra, todas as áreas vai ser atingida com a bênção. Quando você entender esse mistério aqui, ó. Para provar que uma propriedade é sua, o que você precisa ter? É uma pergunta. Para eu provar, pastor Bruno, eu preciso provar que uma propriedade é minha. Algo é de minha propriedade. Eu preciso de quê? Eu preciso de um documento. Não é assim? Para eu provar que uma propriedade é minha, eu preciso de uma documentação, de uma escritura. Para eu provar que uma propriedade é minha, eu preciso de uma documentação que prova que aquilo está no meu nome. E quando a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, Deus é o nosso dono, ô glória! Deus é o nosso dono e nós somos propriedades dele. Por que eu digo que isso vai abençoar a sua vida em todas as áreas? Porque a tua vida sentimental, a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua saúde, a tua entrada, a tua saída, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que somos, pertence a Deus. Nós somos propriedade de Deus. E sabe o que é que comprova? Sabe o que é que comprova? Sabe qual é o documento? Sabe qual é a escritura que Deus tem que prova que Ele é o nosso dono? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a marca que somos propriedade de Deus. Quando o inimigo olha para você, ele vê a marca do sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário está sobre nós. E esse sangue é a marca do Novo Testamento. Esse sangue é a Escritura, que diz assim, ó: você é propriedade de Deus, Deus é o seu dono e a sua vida está na mão do Senhor e Ele cuida da tua vida sentimental, Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua família, porque você é propriedade do Todo-Poderoso. Quantos têm coragem de escrever aqui nos comentários essa frase: eu sou propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Estão te caluniando? Estão te perseguindo? Estão falando mal de você? Estão fazendo obras malignas, jogando praga contra a tua vida? Não se preocupa. Não se preocupa, você é propriedade do Todo-Poderoso. Deus é o teu dono, o nosso dono é fiel para rebater todo o mal, para desfazer todo o mal. Amém? Esta é a quarta revelação. Vamos agora para a quinta e última revelação do texto. Ô glória, é forte demais essa palavra, amém? A sua vida em todas as áreas está na mão de Deus. Porque quando Deus ele assume a vida de alguém, ele assume tudo.
finança, espiritual, material. Então descansa, porque a vitória é certa. E para concluirmos, diz assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A quinta revelação desse texto é: Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele, para que você proclame as virtudes do Senhor. Ou seja, em quinto lugar, Deus tirou todos nós das trevas e nos colocou na luz. Eu vou te explicar melhor o que isso significa. Vou dar um exemplo. Se você está de noite na sua casa e você desliga a luz da casa, o que você vai ver na sua frente? Você desliga todas as luzes. É de noite, ok? É de noite, você vai desligar todas as luzes. Como é que é a sua casa, o que você vai ver na sua frente? O que você vai ver do seu lado? O que você vai ver do outro lado? Você não vai ver nada. Se você desligar todas as luzes da sua casa durante a noite, o máximo que você pode ver é a luz da lua. Mas se tudo estiver fechado, tudo vai ser trevas. Então você não consegue enxergar um palmo na sua frente, porque está tudo escuro. E para você andar na escuridão, você vai entender o que Deus quer falar. Presta atenção. E para você andar na escuridão, como é que você anda na escuridão? Tá tudo desligado. Ó, aí você vai apalpando as coisas, né? Aí você percebe que tá ali a cabeceira da cama, você percebe que tá ali um pedaço do guarda-roupa, e você vai tateando as coisas para procurar, cadê esse interruptor, meu Deus? Onde é que tá esse interruptor para eu acender a luz? Aí você fica assim na parede, ó. Cadê esse bendito desse interruptor? Aí de repente você acende o interruptor e acende aquela luz. E aquela luz faz agora você enxergar tudo ao seu redor. É assim ou não é? Espiritualmente falando é a mesma coisa. Repetindo, espiritualmente falando, pega essa revelação aí que Papai do Céu está te mandando. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na época que nós estávamos nas trevas, a gente não enxergava nada ao nosso redor. Mas quando Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, a luz de Deus acendeu e você pode ver. Antigamente você não via. Você não via o mundo espiritual. Antigamente você não via o caminho que é Jesus. Antigamente você não queria saber de oração. Antigamente no mundão, né? Você não queria saber de oração, de louvor. Ou seja, estava na escuridão. Mas quando você ouviu falar de Jesus, quando você ouviu falar de Deus, quando você começou a orar, quando você começou a buscar a presença do Senhor, a luz se acendeu e as trevas desapareceu. Você está na luz e essa luz está brilhando na tua vida espiritual. Essa luz está brilhando na tua família. Esta luz está brilhando na tua casa, oh glória. Esta luz está resplandecendo na tua vida sentimental. Essa luz está brilhando na tua vida financeira. Aonde você colocar a mão, a luz de Deus vai brilhar. Aonde você caminhar e passar, a luz de Deus vai brilhar junto com você. A luz de Deus está na tua vida. Tome posse desta luz que ilumina os teus passos, que ilumina as tuas decisões, te levando ao caminho da excelência e da vitória. Oh, glória a Deus! Deixa eu perguntar, gostou da mensagem? Você sentiu que essa palavra falou com você? Então toma posse dela, guarda no teu coração,
Coloca aí nos comentários: esta palavra falou comigo. E nesse momento vamos orar, e nesta oração eu vou pedir para Papai do Céu nos abençoar, que essas 5 revelações possam se cumprir dia após dia em nossas vidas, amém? Portanto, neste momento, oremos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixes cair nas tentações e nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ó digníssimo Senhor, Pai Celestial, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor, precisamos do Teu socorro, precisamos da Tua ajuda. Jesus, que essas 5 revelações de Deus descritas na Santa Palavra venha se cumprir em nossos corações, venha se cumprir em nossas vidas, e que nós possamos ser cada dia mais e mais geração eleita, sacerdócio real, que a cada dia mais e mais nós possamos ser nação santa, o povo exclusivo, o povo separado, santificado, o povo que é propriedade exclusiva tua, ó Senhor, e que as trevas cada dia mais e mais venha desaparecer, e que a luz do teu poder venha brilhar em cada vida, em cada coração, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida familiar, que em todas as áreas a luz do teu evangelho, a luz do teu Santo Espírito possa brilhar, repreendendo toda maldição, repreendendo todo mal e abençoando o teu povo com paz. Aqueles que estão doentes, traz a cura. Aqueles que estão cansados, traz a força. Aqueles que estão necessitados, traz a providência. Nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, por favor, amém. E graças a Deus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Que a bênção do Senhor esteja hoje e sempre em nossos corações. Um grande e forte abraço no teu coração. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sempre.